Boa noite a todos, meu nome é Thiago Fernandes Rodrigues, sou formado em Ciência e Tecnologia e também em Biotecnologia, ambos pela Universidade Federal de São Paulo, e sou mestre em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Londrina. Realizei meu trabalho de mestrado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na unidade Embrapa Soja, e hoje eu vou falar um pouco sobre os micro-organismos promotores do crescimento de plantas, uma biotecnologia para a agricultura. A produção de alimentos saudáveis, visando um baixo custo econômico e socioambiental, mantendo-se lucratividade, tem sido um desafio para a agricultura do século XXI. E o componente biológico do solo ele tem se demonstrado como um potencial aliado na superação desse desafio. Ele é constituído pelas raízes das plantas, pela macrofauna edáfica e também pelos micro-organismos do solo. Ele possui estreita inter-relação com os componentes físicos e químicos, atua na decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes, e além disso, alguns micro-organismos específicos podem promover o crescimento de plantas. Então, são micro-organismos promotores do crescimento de plantas. E como é que isso vai acontecer? Você tem lá a raiz, e os micro-organismos que estão presentes no solo, eles vão interagir com essa raiz de alguma maneira. Então, pode ser uma interação endofítica, simbiótica, associativa ou esses micro-organismos podem ser de vida livre. Mas uma vez que eles interagem com essa raiz, eles podem realizar alguns processos que vão promover o crescimento dessa planta. Inclusive, alguns micro-organismos, além de interagir com essa raiz, eles podem chegar a alcançar outros tecidos vegetais também, além da raiz. Então, eles podem realizar fixação biológica do nitrogênio, produção de fito-hormônios, de sideróforos, solubilização de fosfato ou até mesmo induzindo a planta a responder com uma maior eficiência a um estresse ambiental, como por exemplo um déficit hídrico. Então, em relação à fixação biológica do nitrogênio, o que acontece? Apesar do ar atmosférico ser constituído majoritariamente pelo nitrogênio molecular, a absorção desse nitrogênio, incorporação no sistema pelas plantas, não vai ocorrer. Então, se faz necessário a disponibilidade de nitrogênio em formas moleculares que sejam assimiláveis pelas plantas. E a natureza ela vai contar com algumas espécies de bactérias, ou muitas espécies de bactérias, que são capazes de assimilar esse nitrogênio e metabolizá-lo em uma forma nitrogenada que as plantas vão conseguir assimilar. Então, essas bactérias vão promover o crescimento da planta, aumentando aí a disponibilidade de nitrogênio para que essa planta possa incorporar no seu sistema. A fixação biológica do nitrogênio ela vai ter uma importância particular no caso da simbiose, da associação entre rizóbios e plantas da família das leguminosas, que é, por exemplo, soja, feijão, grão de bico, lentilha e também o amendoim. Então, nesses casos, vai ocorrer a formação de estruturas hipertróficas nas raízes. Essas estruturas são chamadas de nódulos, tá? E dentro desses nódulos, ocorre a formação de um microambiente que é propício para a fixação biológica do nitrogênio. Então, as bactérias ficam dentro desses nódulos fixando o nitrogênio. Uma vez que ele é fixado, então ele é remobilizado para outras regiões, outros tecidos vegetais. E a formação desses nódulos ela vai ocorrer da seguinte maneira. A planta ela vai liberar algumas moléculas que vão estimular o aumento populacional dos rizóbios na região da rizosfera. Esses rizóbios, então, eles vão produzir e liberar algumas moléculas que são chamadas de fatores de nodulação. Esses fatores de nodulação, eles vão induzir uma divisão celular nas células do córtex da raiz e também vão induzir a deformação dos tricomas radiculares, que também são chamados de pelos radiculares. Esses pelos radiculares, então, eles vão se prolongar um pouco e vão ser deformados. Então, ocorre a deformação do tricoma aqui e o aprisionamento dessas bactérias nessa região aqui, que é chamada de foco de infecção. Então, uma vez que elas estão aprisionadas, ocorre aí a degradação da parede celular e uma invaginação aqui, que vai dar origem ao chamado cordão de infecção, que é por onde as bactérias vão passar para realizar a infecção da planta. Então, esse cordão ele vai se prolongar e vai se dividir, ele vai se ramificar
até atingir as células que estarão em divisão lá no córtex da raiz. Uma vez que ele atingiu essas células, né, então a extremidade desse cordão ela vai se romper e vai liberar essas bactérias dentro de uma membrana, formando então uma nova organela que vai ser especializada em fixação biológica do nitrogênio dentro da célula vegetal, e aí essas células que vão continuar se dividindo até a formação aí, dos nódulos. Bom, e agora alguns exemplos, né, de fito-hormônios que podem ser produzidos por algumas bactérias. Então aqui nós temos primeiro as giberelinas, que vão atuar no crescimento do caule, indução da germinação das sementes, na floração e no crescimento de frutos. Aqui alguns exemplos dessas bactérias que são capazes de produzir essas giberelinas. Citocininas, que atuam na divisão celular, na morfogênese, crescimento de brotos laterais e no retardo da senescência foliar. E também tem o ácido indolacético, que é muito importante porque ele atua no alongamento das células, desenvolvimento do caule e na expansão radicular. Isso aqui é muito importante porque uma raiz melhor desenvolvida resulta em melhor absorção, captação de água e nutrientes pela planta. E aqui vocês vão perceber que algumas espécies, né, alguns gêneros de bactérias, eles se repetem, podendo produzir mais de um tipo de fito-hormônio. Além disso, também algumas bactérias conseguem promover o crescimento das plantas em mais de um mecanismo, né? Não só produzindo fito-hormônio, mas também fixando nitrogênio e realizando outros processos. Então aqui, pessoal, eu queria trazer para vocês um pouco sobre, né, as bactérias que são capazes de produzir o sideróforo e também das bactérias que são capazes de solubilizar o fosfato. Então, em relação à produção de sideróforos, o que acontece? Em geral, os íons de ferro vão estar presentes no solo de forma insolúvel, né? Eles vão ter uma figura aqui que representa um íon de ferro, mas o ferro insolúvel, então ele vai estar ligado a algum outro elemento, né? Formando uma molécula. E o que vai acontecer então? Se ele está insolúvel, ele não pode ser assimilado aí pelos organismos. O que vai acontecer? Essas bactérias elas vão produzir o sideróforo, que na verdade são moléculas de baixo peso molecular e que são capazes de se ligar a esse íon de ferro. E dizemos então que elas são capazes de sequestrar esse íon de ferro. Então elas são quelantes de ferro. Significa justamente isso, que elas sequestram o ferro do ambiente e, uma vez complexado, né, esse complexo siderófilo, o ferro ele pode ser, então, disponibilizado aí para os organismos e utilizado. E aqui tem alguns exemplos de bactérias que são capazes de realizar esse processo, e mais uma vez aqui algumas bactérias que já foram citadas anteriormente também estão presentes aqui, então elas podem realizar mais esse processo, como por exemplo aqui o rizóbio, né, que pode produzir fito-hormônios e também fixar nitrogênio. Ele também é capaz de produzir sideróforo e aumentar aí a disponibilidade de ferro para as plantas. E em relação à solubilização de fosfato, né, como o próprio nome diz, essas bactérias elas vão pegar um fosfato que vai estar insolúvel no solo e vai torná-lo solúvel para que ele possa ser disponibilizado. Então, em geral, esses fosfatos insolúveis eles vão estar presentes nessas três formas moleculares aqui, né? São as principais. E então, o que vai acontecer? Ele vai ser descomplexado e vai ser disponibilizado nessas formas moleculares aqui. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui nesse processo é para essa forma molecular aqui, né? o fosfato de ferro. O que acontece? Ele está complexado no ferro, não é? Se uma bactéria produz um sideróforo e solubiliza o ferro, né, sequestra o ferro, ele vai acabar disponibilizando o fosfato e tornando solúvel. Então, bactérias que produzem sideróforos, elas podem também solubilizar fosfato através da quebra, né, dessa molécula aqui, quando o fosfato ele vai estar se ligando ao ferro. Então, por isso que se repete aqui, né, o rizóbio, mais uma vez, o herbasperilum, que são bactérias que vão poder solubilizar tanto o fosfato como o ferro, por conta do fosfato muitas das vezes estar ligado ao ferro no solo.
Então, o que você tem feito aí nas últimas décadas é que a agroindústria ela tem dedicado esforços, né, aí na produção e desenvolvimento de produtos biotecnológicos que são feitos à base desses micro-organismos promotores do crescimento das plantas para aplicação nas lavouras. Né? Então, esses produtos eles são chamados de inoculantes, ou inoculantes microbianos, ou bioinoculantes, também vocês vão encontrar esse nome. E eles são, então, aí um tipo, né, uma biotecnologia para a agricultura. E esse gráfico aqui, ele mostra a venda de inoculantes nos últimos anos. Né? Então, aqui no eixo Y, o número de doses em milhares que foram produzidas e comercializadas no Brasil. E aqui nós podemos ver que no total foram aí comercializados em 2018 mais de 60 mil doses de inoculantes. E existem dois tipos de inoculantes que a gente vai abordar mais para frente, que seria o inoculante turfoso, que nada mais é que essas bactérias aderidas né, num suporte sólido, que seria uma espécie de terra, ele tem uma textura de terra, e o inoculante líquido, que são as bactérias em suspensão. E o uso de inoculantes no Brasil, então, ele proporciona uma economia atual estimada em cerca de 20 bilhões de dólares que seriam utilizados em fertilizantes nitrogenados por saco. Então, aqui, considerando só a questão da fertilização nitrogenada e, portanto, bactérias que são capazes de fixar nitrogênio. Essas figuras aqui elas mostram alguns produtos de inoculantes, né, como eles vêm embalados. Essa segunda aqui seria um inoculante líquido e aqui turfoso. Pela foto não dá para perceber tanto, né, porque a embalagem é muito semelhante. Então agora eu vou apresentar, né, os dois principais veículos de inoculação que são utilizados, e a turfa ela tem, a gente consegue esterilizar ela facilmente, ela apresenta uma capacidade de tamponamento do pH e também grande capacidade de retenção de água, além de conferir proteção física, né, para as bactérias frente à adversidade do solo. Só que tem um problema, a turfa ela é um recurso natural, então existe aí, né, a possibilidade de um dia a gente não ter mais desse recurso. Além disso, no Brasil existem poucas turfeiras que são voltadas aí para a produção de inoculantes. Então, boa parte do que é dessa matéria-prima acaba sendo importado, o que pode encarecer a produção do inoculante. Além disso, por ser um recurso natural, existem uma série de efeitos, né, no ambiente que isso pode causar. E o inoculante líquido, né, o outro veículo de inoculação seria o líquido, que ele também é facilmente esterilizável, ele facilita a semeadura mecanizada e ele pode ser aplicado de diferentes formas. Ele pode ser aplicado na semente, pode ser aplicado no sulco, né, de plantação, e também ele pode ser pulverizado, né, nas folhas. Só que o problema é que ele apresenta baixa proteção contra estresses ambientais para as bactérias. Agora eu quero falar para vocês um pouco sobre o gênero de bactérias Azospirillum. Essas bactérias, então, elas são fixadoras de nitrogênio, são bactérias de vida livre, mas que também podem colonizar tecidos vegetais. Além disso, elas podem produzir fito-hormônios que estimulam o crescimento das raízes, né, melhorando, então, a captação de água e minerais do solo. Uma outra coisa que elas podem fazer é estimular a planta, né, a responder com uma maior eficiência a estresses ambientais que poderiam, de alguma forma, reduzir o desempenho dessa planta numa lavoura. E no Brasil, então, a espécie Azospirillum brasilense tem sido recomendada, né, nas estirpes aí, a BV5 e a BV6 para culturas de cereais como o trigo e o milho. Só que nos últimos anos, o que se tem observado, né, o que as pesquisas têm indicado é que a co-inoculação de Bradyrhizobium ou Rhizobium com Azospirillum brasilense em culturas como soja e feijão tem resultado em um aumento no rendimento da planta. Então, por exemplo, uma planta de soja que foi co-inoculada com Azospirillum e uma espécie de Bradyrhizobium vai exibir aí um rendimento maior do que quando ela for inoculada, né, do que uma planta de soja inoculada só com o Bradyrhizobium, que era o que se tinha de tecnologia, né, que era o que se fazia até então. E desde 2014, então, essa co-inoculação ela tem sido recomendada no Brasil.
E agora, pessoal, eu queria falar para vocês um pouco sobre as etapas para o desenvolvimento dos inoculantes, desde lá dos primeiros ensaios laboratoriais, né? Então, o primeiro passo seria fazer uma seleção de estirpes, né? Que é um processo que pode ser demorado, levando 5 ou 6 anos. E dentro dessas etapas de seleção de estirpes se inicia fazendo um isolamento das bactérias, né? Então, essas bactérias elas são isoladas de diversas situações, como por exemplo no caso de bactérias que fazem simbiose com as leguminosas, se planta essas leguminosas em uma amostra de solo ou em um ambiente e ali vai haver a formação dos nódulos, né? Esses nódulos vão indicar que há a presença de rizóbios nesse solo, e esses nódulos serão removidos e então levados para um laboratório para isolamento e caracterização das bactérias, né? Essas bactérias vão ser isoladas até que se obtenha aí uma cultura pura dessas bactérias. E aí pode acontecer de, né, o pesquisador, né, o experimentador que está fazendo aí esses ensaios, se deparar com uma espécie nova, uma estirpe diferente de alguma bactéria. Eu conheço pessoas que tiveram essa experiência de poder caracterizar uma espécie nova de bactéria, dentro do laboratório que eu trabalhei lá na Embrapa. Depois, então, são feitos testes para cultivo em laboratório. São feitas algumas perguntas, né, para direcionar esses testes. Essas bactérias que nós temos, elas vão possuir boa capacidade de crescimento, visando o futuro uso como inoculante. Então, se ela tem um tempo de crescimento muito longo, né, elas demoram para crescer, talvez não seja muito vantajoso continuar fazendo essas pesquisas, né, direcionando esses experimentos para o desenvolvimento do inoculante com essa bactéria. Ou então, se ela possui uma exigência nutricional muito alta, isso também pode atrapalhar no desenvolvimento desse inoculante, né? Então, essas bactérias podem ser descartadas aí nessa etapa. Depois, então, vem os ensaios em caso de vegetação, em que essas plantas elas vão crescer em uma condição onde só tem essas bactérias que a gente está estudando. E aí isso nos dá condições de avaliar o efeito, né, isolado dessas bactérias, para ver como que elas vão promover o crescimento vegetal. Qual é o desempenho dessas bactérias? Será que elas são de fato promissoras? E aí a gente avalia nesse tipo de experimento. Essas fotos, elas são de um experimento que eu realizei no mestrado, não é um experimento de seleção de estirpe, mas eu acho que pelas fotos dá para a gente entender um pouco como funciona esse tipo de experimento. Então aqui eu queria chamar a atenção para essa figura do lado direito, né? Então aqui a gente tem duas plantas, uma no lado esquerdo, são duas plantas de soja, né? Essa aqui do lado esquerdo não foi utilizado inoculante, né? Não foi inoculado nenhuma bactéria, nem adicionado fertilizante nitrogenado. E nessa outra aqui foi inoculado uma estirpe de Bradyrhizobium japônica. Então, o que a gente observa aqui, numa primeira análise, é que essa planta aqui ela ficou menor e que o verde dela está mais claro, né? Então, já de cara a gente observa aí um efeito do Bradyrhizobium japônico sobre o crescimento da planta, como que ele pode ajudar aí no crescimento dessa planta de soja. Então, quando vai selecionar a estirpe, então faz a comparação dessas diferentes estirpes, entre elas e também com as estirpes que já são utilizadas no mercado, aí, que já são indicadas para o desenvolvimento, né, que são indicadas para aplicação como inoculante. E lógico que a análise ela não ocorre, né, só de forma visual, como a gente fez nessa foto. Essa planta ela vai ser removida, né, desse vaso, que a gente chama de vaso de Leonard, e aí vai ser avaliada a quantidade total de nitrogênio na parte aérea, a massa da parte aérea, a massa da raiz, os nódulos, né, a nodulação também ela é avaliada. E eu falei para vocês que aqui a planta cresce em condições estéreis, né? Como que a gente faz para que não haja uma contaminação nesse tipo de experimento? Então, eu não tinha uma foto em que não sem esse papel aqui na parte de baixo, mas a parte de baixo, na verdade, é a solução nutritiva que a gente usa para fazer com que a planta cresça. Então, nessa solução nutritiva tem, no caso, os nutrientes necessários para a planta, com exceção do nitrogênio que vai ser fornecido pela bactéria. Então, aqui é um
um vasinho que eu fiz em casa mesmo, né, uma outra foto, né, que eu acabei fazendo de enfeite lá para minha casa, mas é só para mostrar como que funciona esse sistema, né? Então, a gente adiciona essa solução esterilizada na parte de baixo e ela vai ser absorvida pela terra e pela raiz aqui de baixo para cima. Então, a gente não precisa aguar a planta pela parte de cima. Então, isso ajuda aí no processo de se manter o máximo de esterilidade no sistema, né? Para que não haja contaminação e interferência nos resultados. Então depois vem os testes em campo, testes em veículos de inoculação, para finalmente serem iniciados os ensaios para a produção em escala industrial. Então, quando se vai produzir em escala industrial, né, existem alguns parâmetros que devem ser levados em consideração, alguns quesitos, né, que devem ser bem pensados para que se tenha uma viabilização, né, da comercialização desse produto, da produção e comercialização dos inoculantes. Então aparece aí a questão do meio de cultura, que precisa ser um meio de baixo custo e, em geral, vão se utilizar de meios complexos. Em laboratório, essa questão do custo de meio de cultura ela é importante sim, mas como a ideia ainda é para, né, pesquisa, né, e não produção e comercialização, e muitas das vezes se faz necessário a utilização de meios de cultura específicos para se elucidar alguns processos bioquímicos que essa bactéria vai realizar, o custo de meio de cultura ele vai ser mais relevante quando se pensa na indústria, né? Então, o desenvolvimento desse meio de cultura de baixo custo ele é essencial para se produzir em larga escala e, obviamente, esse meio de cultura ele vai precisar fornecer cada um dos nutrientes em suas devidas proporções para que essas bactérias venham crescer da melhor maneira. E no momento da produção existe aí, deve ser feito um controle de parâmetros físico-químicos, né, como o pH, a temperatura, a oxigenação no meio de cultura e também a agitação que é realizada ali naquele meio de cultura onde as bactérias estão crescendo. E além disso, existem os modos de operação, né, que são utilizados para fazer fermentações, né, os bioreatores vão operar podem ser operados de diversas maneiras. E para a produção de inoculantes, utiliza-se do modo descontínuo ou batelado, né? Então, em poucas palavras, como que funciona o modo descontínuo? É adicionado ali no reator, no fermentador, os componentes essenciais para que aquela reação ocorra, né? Que reação é essa? É uma reação de produção de células, vamos colocar dessa maneira. E ao final do processo, né, então aquele produto é retirado e, né, o reator ele é esterilizado, lavado, para que se inicie um novo processo. Então esse é o modo descontínuo, né, o modo de batelada. Mas eu vou apresentar a seguinte situação para vocês, né, um exemplo, utilizando como exemplo essa espécie de rhizóbio, rhizóbio leguminosário. Esse rhizóbio ele tem uma taxa de conversão de sacarose em células em que ele consome 1 grama de sacarose e vai produzir cerca de 0,4 a 0,5 gramas de célula, né, para cada grama de sacarose que ele consumir. E se no meio de cultura, né, no meio em que ele está presente, tem aí uma concentração de 12 gramas por litro de sacarose, vai causar uma inibição do crescimento. Então essa bactéria não vai conseguir crescer se tiver muita sacarose no meio. Mas vamos supor que o meu objetivo é produzir mais do que 6 gramas por litro de bactéria, né? Porque se a conversão é de 1 para 0,4, 0,5, 12 vai chegar a produzir ali aproximadamente 6 gramas por litro. Então, se eu preciso produzir mais do que 6 gramas por litro de bactéria, eu vou precisar de uma concentração maior do que 12 gramas por litro no meu meio de cultura. Só que essa concentração ela vai causar uma inibição do crescimento e não vai me ajudar. Então, o que eu devo fazer? Eu vou mudar o modo de operação, eu não vou operar em modo descontínuo, mas vou operar de modo descontínuo alimentado. Então, como que ele funciona? Mais uma vez, você adiciona ali o meio de cultura com o inóculo. Só que nesse meio de cultura, a concentração de sacarose ela não vai poder, obviamente, ultrapassar os 12 gramas por litro. Então, ela vai ser uma concentração menor. Só que durante o processo, né,
Para que essa sacarose não acabe, eu vou adicionando ela, né, aos poucos e mantendo sempre aquela concentração ideal para que ocorra a reação. E aí, quando se atinge o objetivo final, né, de concentração de células que eu tenho interesse, ou o volume do reator ele já, né, chegou ali na capacidade máxima de ocupação do volume do reator, eu paro, né, o processo e retiro o meu produto. Então, esse é o modo descontínuo alimentado, né? Então, eu vou alimentando, é um modo descontínuo porque eu começo ele e tem um final, né? Ele para no final para eu retirar meu produto, para iniciar um novo processo, mas ele vai sendo alimentado aos poucos para se manter a concentração de sacarose que eu necessito. Então, esse é um exemplo em que, né, a gente precisa utilizar um processo aí, modo de operação descontínuo alimentar. Aqui nessas figuras é só para mostrar de uma maneira simplificada como que ocorre aí a produção desses inoculantes, né, a planta de operação. Como que vai funcionar então? Tem aqui um balão de 10 litros, né, em que ele vai ser utilizado para crescimento celular, é só para produzir as bactérias dentro de uma concentração e uma quantidade que a gente deseja para que ela seja transferida para um tanque de volume maior e nesse tanque ser produzido de fato o nosso inoculante. Então aqui, né, é introduzido o inóculo, um meio de cultura também, né? Aqui ele fala, né, de um vapor ou água a 28, 30 graus Celsius, que é para ajudar a controlar a temperatura do sistema. Essas pás aqui vão ajudar, né, vão realizar a agitação, né, do sistema, do meio de cultura, e tem também a inserção de ar, por conta de serem bactérias aeróbicas, então elas necessitam do oxigênio no sistema, precisa de oxigenação. Essa outra figura também ela mostra um pouco mais detalhado, mas, né, basicamente a mesma coisa. Você tem a cultura estoque, que muitas vezes vai estar criopreservada ou liofilizada, ela vai ser reativada, e ser feito aqui uma cultura starter, né, que é o inóculo, que tem o mesmo princípio do balão de 10 litros, será introduzido no fermentador, né, no bioreator, e depois vai ser feito o processo de adição, né, de imobilização dessas bactérias no suporte, né, no caso do inoculante turfoso, por exemplo. Tem essa etapa adicional aqui em que ele vai ser adicionado na turfa. No caso do inoculante líquido, ele já sai pronto, né? Então ele já está ali no meio de cultura, já está no veículo líquido, então já pronto para ser embalado e enviado para comercialização. Mas no caso da turfa, tem essa etapa adicional aqui, né? Então depois vem os pacotes de inoculantes. Então, como eu já falei, né, anteriormente, alguns minutos atrás, é que um problema dos inoculantes líquidos é que eles não realizam ali uma proteção muito eficiente das bactérias, né? Então existe aí um problema dos inoculantes líquidos, é que eles ocorre ali uma morte celular precoce dessas bactérias, resultando então em menor tempo de prateleira, ou seja, o prazo de validade daquele produto, daquele inoculante, ele vai ser menor, e também resulta em menor sobrevivência nas sementes, né? Então essas bactérias serão inoculadas nas sementes, as sementes plantadas, e enfim, até que ela se desenvolva e possa a semente germine, a planta começa a se desenvolver e as bactérias colonizam essa planta. Se elas têm menor sobrevivência por conta, né, de fatores ambientais ali, vai ter menos bactéria, então o desempenho do inoculante ele vai ser um pouco abaixo do desejável. Então existem algumas estratégias de mitigação, né, para suprir esse déficit, né, vamos colocar essa palavra, esse problema, que seria então a adição de protetores nos inoculantes para aumentar aí o tempo de vida dessas bactérias, né? Então aumenta aí o tempo de prateleira, né? E a sobrevivência dessas bactérias nas sementes. Então alguns protetores que são utilizados, por exemplo, o glicerol, a carboximetilcelulose, amido, trealose e também o alginato. Uma outra estratégia, né, é utilizar do próprio metabolismo dessas bactérias. Você pode estimular durante ali o seu processo de fermentação a produção de polímeros bacterianos que vão ajudar na sobrevivência dessas bactérias. Então esse PHB aí é um exemplo de um polímero que
se não me engano, acho que azospirillum produz, e isso pode ajudar no tempo de sobrevivência dele também. E também a produção de biofilmes, né? A própria bactéria ela pode produzir esses biofilmes ali nas sementes, e isso vai ajudar ela a prolongar ali, a sobreviver. É uma estratégia que as próprias bactérias utilizam para sobreviver naquele ambiente de superfície das sementes, né? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre legislação, né? Então existe aí a lei que regulamenta, né, a instrução normativa que vai regulamentar o uso, né, a produção desses inoculantes, né, quais são as regras, né, para se utilizar esses inoculantes, para se comercializar. Então, a instrução normativa número 13, de 24 de março de 2011, que é a mais atualizada, né, é a que está em vigor atualmente. Então, os inoculantes que contenham bactérias fixadoras de nitrogênio para simbiose com leguminosas devem apresentar uma concentração mínima de 1 vezes 10 a nona unidades formadoras de colônia por grama ou mililitro de produto, mantendo a garantia registrada até a data de seu vencimento. Então, você tem que garantir que no seu produto tem pelo menos essa concentração de células até a data do vencimento do produto. E o prazo de validade mínimo tem que ser de 6 meses. Né? Então, em até 6 meses, você tem que ter essa concentração de bactérias, de unidades formadoras de colônia no seu produto. Eles devem ser elaborados somente com micro-organismos recomendados pela instrução normativa. Então, essa instrução normativa, depois, lá no final, ela tem um anexo com espécies de bactérias que são recomendadas. Então, você não pode produzir um inoculante com uma bactéria que não esteja listada, né, nessa instrução normativa. Tem um pedaço, né, da tabela ali com os tipos de bactérias. Né? Então, aqui, por exemplo, a primeira aí do amendoim, né, tem a recomendação é a utilização desse Bradyrhizobin. Aí. Então, tem uma lista lá com várias bactérias que já são recomendadas para a utilização como inoculantes. Pessoal, agora já caminhando para o final da apresentação, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos, né, de caso de estudos com esses micro-organismos promotores do crescimento vegetal. Né, em especial aqui o grupo, né, o Laboratório de Microbiologia Aplicada da Universidade Federal de São Paulo, que é onde eu estou entrando, né, faz pouco tempo que eu entrei como aluno de doutorado. E é com esse material que eu vou estar trabalhando no meu projeto de doutorado. Bom, aqui nesse estudo, né, eles fizeram uma associação de agricultura orgânica com um sistema microbiano. E esse é um dos resultados desse estudo. Né? Então, fez ali a inoculação desse sistema microbiano, dessas bactérias, na agricultura orgânica. E aqui tem a foto, duas fotos de rabanete. Essa aqui, da esquerda, são, né, plantas de rabanete que não foram inoculadas, e a da direita, plantas de rabanete que foram inoculadas com esse sistema microbiano. E esse gráfico mostra a massa, né, em valor, como ela foi aumentada por esses micro-organismos. Claro, aqui não houve adição de nenhum tipo de fertilizante, tudo mais, eles poderiam ter feito essa adição, mas como eu disse, é um estudo piloto, né, para entender, e a partir desse estudo é que surge a ideia do projeto que eu vou estar trabalhando. Mas é impressionante observar que essas bactérias aumentaram em mais de 10 vezes a massa desses rabanetes no sistema. Né? Bom, e aqui também um outro estudo piloto também desse laboratório, que fez a associação de um sistema agroflorestal com cianobactéria. Né? E aqui um dos resultados é que a biomassa no caso da beterraba, ela foi aumentada, né? Ela foi dobrada, né? Foi 2 vezes maior no grupo que foi inoculado com a bactéria em relação a um controle não inoculado. E aqui na figura a gente consegue observar a diferença visual dessas plantas. E um outro resultado interessante nesse mesmo estudo é que na rúcula, que não foi inoculada, houve o aparecimento dessas lagartas, né? Então a planta acabou sendo prejudicada aí com essas... a saúde da planta foi prejudicada, enquanto na rúcula que foi inoculada a gente observa que ela parece que está mais saudável e não houve o aparecimento dessas larvas aqui que vão prejudicar a produtividade da cultura. Bom, e agora para finalizar, eu só queria apresentar uma problemática, né, de alguma coisa que a gente ainda pode fazer, né, estudar, quem tiver interesse, está trabalhando com isso também,
que são fatores que podem afetar a fixação biológica do nitrogênio, né? Então, entre esses fatores, a disponibilidade de nutrientes no solo, a temperatura, a umidade, salinidade e o pH, tudo isso pode afetar o desempenho dessas bactérias. E um outro fator são as práticas agrícolas como aplicação de agrotóxicos, né? Então, a utilização de agrotóxicos e inoculantes, né? Então, sabe-se que esses agrotóxicos eles vão evitar a introdução de espécies fúngicas transmitidas das sementes para o solo no momento do plantio e que eles vão proteger as sementes contra os patógenos que estão no solo. Só que, ao mesmo tempo, pode reduzir a nodulação, a fixação biológica de nutrientes e reduzir também o número de células viáveis nessas sementes. Então, nessa tabela aqui, né, tem alguns exemplos de estudos que relataram efeitos de agrotóxicos em diversos sistemas, né, planta e bactéria. Então, né, aqui nesse primeiro, você tem aqui uma combinação de dois fungicidas, esse F que significa que eles são fungicidas, e um outro fungicida, e o efeito, né, então houve redução do número e massa dos nódulos, redução na massa da parte aérea seca e a redução do número de vagens, né, da soja. Aqui com cana-de-açúcar e ervaspirina, esses agrotóxicos aqui também têm os seus efeitos sobre esse sistema, em diversos exemplos, além dos que estão listados nessa tabela. Então agora, para finalizar, pessoal, eu queria só mostrar um exemplo de um experimento que eu realizei no meu mestrado, que foi avaliar o efeito de um agrotóxico sobre o diâmetro de colônias de espécie de Bradyrhizobia, e aqui nesse slide mostrar o resultado referente ao Bradyrhizobia eucani, estirpe Semilla 587. Então aqui no eixo Y, né, do gráfico, nós temos o diâmetro dessas colônias e no eixo X o tempo em que as bactérias ficaram expostas ao agrotóxico. Então, nós temos aqui que sem o agrotóxico, né, ficou ali 2 horas no ambiente, que não tinha a presença do agrotóxico, e depois foi observado que o tamanho da colônia ela era maior. E aí também tem os outros tempos de exposição, né? Aqui aos 30 dias não tem a informação com agrotóxico porque as bactérias não sobreviveram, né, por 30 dias na presença desse agrotóxico. Então, aqui só para mostrar, né, um estudo que eu realizei. Não posso dar muitos detalhes porque ele ainda está para publicação, já foi submetido o artigo, mas a gente está esperando aí a análise o parecer da revista. Pessoal, muito obrigado pela atenção, né? Eu gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico, né, de Biotecnologia do Instituto Federal do Mato Grosso, Campus Avançado Lucas do Rio Verde, pela confiança, né, e pela honra de poder estar trazendo esse conteúdo para vocês nesse evento, que eu acredito que haverão outros, e são eventos de extrema importância dentro da biotecnologia. Eu acho que é preciso que se realize esse tipo de evento nas universidades, e eu fico muito feliz de poder ter participado com vocês desse momento. Deixo aqui o meu e-mail para contato, para quem precisar de alguma informação, quiser alguma das referências sobre alguma informação que eu passei durante a apresentação, se quiser ler algum artigo, alguma coisa, pode me escrever se tiver alguma dúvida também, tá bom? Mais uma vez, obrigado, e aproveitem, né, o restante aí do evento, do ciclo de palestras.